Então aqui a gente vai fazer a resolução, né, do simulado 1. Vamos começar aqui na questão 1. Então a questão 1, ela pode ser encontrada na prova 2.1, questão 5. Então deixa eu anotar aqui. Então a questão 1, ela pode ser encontrada, né, na prova 2.1, questão 5. Então vamos ler, né? Uma pesquisa realizada relatou que a proporção de brasileiros que leem a bula antes de consumir medicamentos sem prescrição médica é de 61%. Se uma amostra de tamanho de 150 for selecionada de forma aleatória dessa população, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja maior que 0,62? Então, antes de a gente começar, né, a gente vai identificar. Isso aqui é uma distribuição o quê? Distribuição normal, né? E aí, a gente tem que ver o seguinte, olha, tá, uma distribuição normal. Então, quem que vai ser a minha variável aleatória aqui? Então, eu vou chamar de x. Então, x ele vai ser a variável que vai indicar a proporção. Então, eu vou ter então que esse meu x ele segue uma distribuição normal de parâmetros μ e sigma. Beleza, agora eu tenho que identificar quem que é μ e quem que é sigma. Ora, eu tenho que μ é o próprio p, já que é proporção. Então, é 0,61. O sigma é a raiz. Então, vai ser a raiz, né, de p vezes 1 menos p sobre n. E aí, aqui a raiz de 0,61 vezes 0,39 sobre 250. E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar no valor aproximado de 0,031. Então, portanto, o meu x ele segue uma distribuição normal de 0,61, né, parâmetro 0,61 e 0,031. Ok. Então, como ele fala aqui que ele quer que seja maior, então aqui o x ele é maior que 0,62. Aí vou padronizar. Padronizando, aí fica 0,62 menos a minha média, que é 0,61, sobre o desvio padrão, que é 0,031. Fazendo essa conta, eu vou chegar que o z ele é maior que 0,32. Só que tem um detalhe, está maior, então vou ter que usar o complementar, porque eu quero que ele fique menor. Eu procurar na tabela ou fazer o cálculo no sistema R. Então é 1 menos o P do Z ser menor que 0,32. Perfeito. Então agora eu vou lá na tabela e procuro o 0,32, o valor que vai dar lá. Ou também, né, a gente pode fazer no sistema R. 1 menos pinorme de 0,32. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar aqui num valor aí aproximado de 0,3745. Portanto, letra B. Tá bom? Então, exercício bem tranquilo, né? Vamos então agora para a questão de número 2. A questão 2, ela pode ser encontrada, né, na prova 1.1, questão 10. Então, vou anotar aqui. Então, ela pode ser encontrada na prova 1.1, questão 10. E aí ele fala, né, a quantidade média de ligações feitas por empresa de telefonia a seus clientes em um mês é de 322. Suponha que a quantidade de ligações por mês ele siga uma variável aleatória x que segue a distribuição de Poisson. Qual que é o segundo momento? Ou seja, o e de x ao quadrado. Tá, então, essa questão aqui, para a gente resolver, a gente tem que lembrar o seguinte, lá da distribuição de Poisson, o que a gente lembra? Olha, a gente sabe, né, que a variância de x ela é igual à esperança de x, que é igual ao próprio parâmetro lambda. Ok, beleza, eu tenho isso. E a partir disso, eu vou usar essas informações aqui para poder chegar numa relação aqui, que é o e de x ao quadrado. Mas esse e de x ao quadrado, como é que eu posso relacionar ele? Olha, eu sei que o e de x ao quadrado, ele vem, né, daquela forma, que a variância de x é a esperança de x ao quadrado, que é o que eu quero, menos a esperança de x elevada ao quadrado. Beleza, tenho essas duas informações. Tá, aí como é que eu vou relacionar elas? Então a gente vai ler aqui de novo, né? E vai anotar aqui, olha, ele fala que a média é 322. Beleza, então se a média é 322, então o e de x é 322. Perdão, 322. Então o e de x é 322. Mas o e de x é igual ao lambda. Então, na verdade, aqui eu tenho que o meu lambda também é 322. Beleza, então essa primeira relação aqui foi atendida. Beleza, agora a gente vai relacionar essa daqui, né? Esse e de x
que é o próprio lambda, com essa relação aqui de cima. Então, como a gente está querendo esse e de x ao quadrado, eu vou isolar ele. Então, o e de x ao quadrado, ele vai ser a variância de x mais, né, esse e de x ao quadrado. Essa questão ela é muito recorrente nas provas, então provavelmente ela deve cair nesse exame final. Beleza, só que aqui eu tenho, né, mais, a gente viu, né, que a variância de x é igual a esperança de x que é igual ao próprio lambda. Então, eu tenho que o e de x ao quadrado o e de x ao quadrado de x ao quadrado, ele vai ser o lambda, né, mais o lambda ao quadrado. E aqui é 322 mais 322 ao quadrado. Isso daqui vai ser 1004,006. Portanto, letra B aqui. Tá? Então, é uma questão bem simples, tá? E bem super tranquila de ser feita. Então, agora para a questão de número 3. Questão 3, né, ela vem lá da prova 3.1, questão 2. Então, prova, né, 3.1 barra questão 2. Nos textos escritos em língua portuguesa, em média, 14,7% das letras são A, enquanto que nos demais idiomas essa porcentagem é distinta. Com base na frequência de ocorrência da letra A em uma amostra de texto de um livro, um aplicativo de celular realiza um teste de hipótese a fim de identificar textos que necessitem de tradução para o português. Para um determinado livro, o aplicativo encontrou um p-valor igual a 0,06 e ele considerou, né, um nível de significância de 7%. Então, ele está concluindo que... E aí, né, ele dá essas informações, a gente tem que ver se a gente aceita, ou, na verdade, se a gente rejeita, né, ou não rejeita a hipótese nula, e aí, a partir disso, a interpretação que é feita. Então, para a gente começar nessa questão, né, a gente sabe que quando é proporção, geralmente é distribuição normal, tá? E aqui não precisa fazer cálculo, né? A gente só vai identificar quem que é meu teste de hipótese. Então, aqui, vamos lá, o H0, né, como é proporção, P, ele fala, né, que ela é em média 14,7%. Então, vou falar aqui, olha, ela é 0,147, né, versus... Ele fala o quê? Que nos demais idiomas essa porcentagem é distinta. Opa, se é distinta, então é uma hipótese alternativa, é que esse P ele é diferente de 0,147. Perfeito. E aí, a partir disso, ele dá, né, que o P-valor ele é igual a 0,06 e o meu nível de significância, que é o alfa, ele é 0,07. E aí a gente sabe, né, da relação entre o p-valor e o nível de significância que, como o p-valor ele é menor do que o meu alfa, então a gente rejeitamos o H0, que é a minha hipótese nula. Beleza, opa. Então, a partir disso, só dessas duas informações eu rejeito H0. Então, eu já posso descartar aqui AB. Então, não pode ser AB. AD também não. Nem a E. Opa. Então, fiquei com a A e com a C. Então, beleza. Rejeita essa hipótese nula. Ok. E aí, se eu rejeitar a minha hipótese nula, então eu vou considerar o quê? A minha hipótese alternativa, que ela fala que essa porcentagem é distinta. Então, vamos ver aqui, olha, a evidência de que o texto está escrito em português? Não, ele só estaria escrito em português se eu não rejeitasse a minha hipótese nula, que ela fala justamente isso, que ele está escrito em português. Então, essa parte aqui está certa, só que essa aqui não está certa. Então, também eu rejeitar. Então, portanto, só pode ser assim, rejeita essa hipótese nula? Sim. A evidência de que o texto não está escrito em português? Certíssimo. É isso mesmo. Então, aqui, portanto, só pode ser a letra C. Tá? Então, essa questão aqui é uma questão de interpretação, né? E aí, se dizer que é bem tranquila, né? Se você rejeita a hipótese nula, eu vou considerar a alternativa. E a alternativa fala que está escrito, essa porcentagem é distinta, então ele vai estar em outro idioma. Então, não tem como ele estar em português. Tá? Então, mais uma questão bem tranquila. Vamos agora para a questão de número 4. Questão 4. A questão 4 ela pode ser encontrada na prova 2.1, questão 2. Então, deixa eu anotar aqui. 2.1, lá, questão 10. E vamos lá.
Seja x uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade é dada por, então dá essa formulazinha, onde c é uma constante real. Qual que é o valor desse aqui? Então, essa questão aqui, primeiro, a gente vai ter que dividir em duas, né? Porque eu tenho que achar o valor de c, achando o valor de c, eu vou ter que fazer esse cálculozinho aqui, que vai dar uma integral. Então, eu vou ter que dividir esse problema em dois, tá bom? Então, vamos então encontrar o valor de c. A gente sabe que isso aqui é uma função contínua, né? Então, na verdade, isso aqui é uma função de densidade. A gente tem, então, né, que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x, d de x, é igual a 1. Então, se eu for fazer essa substituição aqui, o cálculo vai ficar um pouquinho extenso, eu vou tentar dividir ele aqui. Fazendo essa substituição, eu tenho, né? Então, eu vou ter menos infinito. E vocês têm que ficar bastante atento aos intervalos que vocês estão definindo, né? Então, eu tenho, né, de menos infinito até 1. Então, isso aqui é 0, d de x, mais 1 até 2. Então, vocês vão fazendo esse joguinho aqui, né? Então, se o 1 está aqui, ele vem para cá. Aí o 2 está aqui. A minha próxima integral, o 2 já está embaixo até o 3, entendeu? E assim por diante. Então, vocês vão fazendo esse joguinho. E aí a próxima vai ser raiz de x sobre c d de x. Mais 2 até 3, 0,031 vezes a exponencial de x d de x. Mais, aí de novo, do 3 até o mais infinito, de 0 d de x. E aí, a partir disso, né, a gente já pode aqui cortar esse. E essa integral toda aqui é igual a 1. Mas a gente vai resolver primeiro a integral e no final é igual a 1. Beleza, eu tenho isso. Se eu tenho esse c aqui, ele sai da integral, né? Então, eu vou ficar com integral de raiz de x, integral de raiz de x. A gente sabe, né, que vai ter que fazer aquele joguinho, aquelas regrinhas. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou tirar o c da integral, vai ficar 1 sobre c, vezes, resolvendo a integral e já tirando, né, a constante, vai ficar 2/3, vezes o x elevado a 3 meios, né, e 3 meios no intervalo de 1 até 2, mais, aí fazendo outro cálculo também, né, vou tirar a constante, 0,31, vezes integral da exponencial, própria exponencial, né, então x, sobre o intervalo de 2 a 3. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar 1,22 sobre c mais 0,39. E aí, esse aqui tudo é igual a 1, então eu vou igualar isso aqui a 1. Perfeito. Então, eu vou ter, né, 1,22 sobre c mais 0,39 igual a 1. Aí, esse 0,39 eu posso passar ele para o outro lado subtraindo, né? Então, 1,22 sobre c, ele vai ser igual a 0,61. Aí eu tenho que o c, ele vai ser 1,22 sobre 0,61. E fazendo esse cálculo, eu vou ter o c igual a 2. C exatamente igual a 2. Então, esse aqui é o meu cálculo, né? Perfeito. Agora a gente vai calcular agora essa parte aqui. Então, o P do x é maior que 1,2. Isso daqui, como ele é maior, eu preciso que ele seja menor, né? Para a gente poder calcular. Então, isso aqui é 1 menos P do x é menor, né, ou igual a 1,2. Só que ele ser menor do que 1,2, isso aqui é uma integral, né? Porque se a gente está calculando aqui, na verdade a gente está saindo da função densidade para a função distribuição, né? É o cálculo que a gente está fazendo aqui. Então, esse cálculo aqui é justamente uma integral, né? De menos infinito até 1,2 de raiz de x sobre 2 d de x, né? Já que ele quer 1,2. Só que 1,2, né, é o máximo, então ele vai sair então do ponto. Então isso aqui é igual a 1 menos a integral de 1 até 1,2
de raiz de x sobre 2d de x. Aí, continuando, né, isso aqui é 1 menos. E aí, resolvendo, né, o 2 vai sair da integral. Eu vou ficar com a integral de raiz de x sobre os intervalos 1 e 1,2. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou tirar, né, então, sobre 2 sai, vezes 2 terços também sai. Aí vai ficar com x elevado a 3 meios, no intervalo 1 até 1,2. E aí, fazendo essa conta, eu vou ficar com 1 menos 1 terço de x elevado a 3 meios, no intervalo 1 até 1,2. Continuando essa conta, então eu vou ficar com 1 menos, né, 1,2 elevado a 3 meios, menos 1 sobre 3. E aí, resolvendo, né, eu vou ficar com um valor de 0,895. Essa questão eu recomendo vocês fazerem no Photomath. Então, Photomath é mais rápido, tá bom? Aí vocês ganham tempo também na prova, tá? E aí aqui só pode ser a letra D, 0,895. Então essa aqui é uma questão bem mais trabalhosa, né? Mas que provavelmente vai cair na prova de vocês. Tá, então questão 4 feita, vamos agora para a questão de número 5. A questão 5 ela pode ser encontrada na prova 1.1, questão 8. Suponha que de 11 objetos escolhemos 9 ao acaso com reposição. Qual a probabilidade de que nenhum objeto seja escolhido mais de uma vez? Então aproxime a resposta com duas casas decimais. Isso aqui é importante, porque essa questão aqui ela caiu na minha prova. E eu errei por causa justamente desse negócio aqui de duas casas decimais. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Vamos lá então. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir o seguinte, olha, quem que é o meu espaço amostral? Quem que é o meu espaço amostral? Olha, ele fala que de 11 objetos eu vou ter que escolher 9 ao acaso. Então isso aqui, né, é 11 elevado a 9, ok? E quem que vai ser o meu evento aqui? Então o meu evento, ele vai ser justamente, na verdade o tamanho, né, do meu evento, ele vai ser justamente esses 9 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que como não vai ter reposição, então se eu escolho uma aqui, então eu tenho 11 possibilidades. Se eu escolho um, como não vai, na verdade vai haver reposição, perdão. Então aqui, né, se eu escolho 11, aí eu vou ficar com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ok, então essa aqui é a minha conta. Então, agora eu vou calcular a probabilidade de nenhum é igual, né, ao tamanho, né, do meu espaço amostral, né, e o evento aqui. Então, eu vou ficar, né, com 11 vezes 10 até o 3 e dividido por 11 elevado a 9. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar num valor aqui igual a 0,0085 aproximadamente, né? O que acontece? Ele fala que tem que arredondar duas casas decimais. Então aqui, vocês vão ter que arredondar aqui. Esse é o problema. Porque ó, a gente fica tentado a marcar A, né? Mas aqui ele fala arredondar duas casas decimais. Então, arredondando de novo, isso aqui é 0,01. Então, essa questão aqui é uma questão muito cruel, porque ela trabalha muito com arredondamento, entendeu? Então, aqui no caso é a letra C. Só que a gente, olhando aqui, né, marca o quê? A letra A. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Isso aqui é uma questão de pegadinha. Então, a questão 5 feita, a questão 6 agora. Questão 6 ela pode ser encontrada na prova 3.1, questão 10. Então, o professor está testando a hipótese de que os alunos de uma disciplina de estatística consomem em média 2,3 copos de café por dia. Uma amostra aleatória simples de 23 estudantes foi selecionada em um dia e o professor obteve média amostral de 2,347, com desvio padrão de 0,37. Assumindo que a distribuição da quantidade de copos de café consumidos por aluno é normal, a alternativa corresponde ao p-valor do teste. Tá, então vamos lá. Essa questão aqui, antes de a gente resolver ela, a gente tem que identificar o seguinte.
Qual que é a distribuição dela? A distribuição normal, T-student, a proporção. Então, beleza. Para eu poder fazer isso, eu tenho que olhar o N. O que é o N? O N é o tamanho da amostra, ele dá 23. Então, se o N ele é menor do que 30, então ele pode ser ou T-student ou normal. Então, tem que ficar bastante atento com isso. Sempre que for maior do que 30, então sempre é normal. Agora, se for menor do que 30, tem que ver se é T-student ou normal. Quando é T-student, geralmente ele traz a palavra amostral. Quando é normal, ele traz a palavra populacional. Então, geralmente, quando for assim, eu falar desvio padrão amostral ou desvio padrão populacional, ok? Aqui, ele traz justamente isso, né? A palavra, desvio padrão amostral. Então, se eu não tiver a palavra amostral, é da sua amostra. Então, se é da amostra, significa que a sua variância populacional ela é desconhecida. Porque se é da amostra que você está pegando, ela é desconhecida. Então, se isso acontecer, você está diante de uma distribuição T-student. Então, fique bastante atento. Tá, beleza. Agora eu vou definir o meu teste de hipótese. Então, aqui ele fala, né, que eles vão consumir em média 2,13 copos de café por dia, versus a minha hipótese alternativa, que é essa média aqui, ela é diferente disso. Não, ela é um outro valor. Ok. A partir disso, ele está pedindo o p-valor. Para eu achar o p-valor, já sabendo a distribuição e o meu teste de hipótese, o p-valor, ele vai ficar, né, duas vezes, não esqueçam duas vezes o p do t maiúsculo, n menos 1, que vai ser maior ou igual ao módulo da minha estimativa de teste. Geralmente vai ser positivo, né, o próprio cálculo aqui, mas a gente bota módulo se eventualmente ter um valor negativo. Beleza. Então agora eu vou ter que calcular a minha estimativa de teste. Então, a estimativa de teste. Quem que é a minha estimativa de teste? X barra menos o mi. Como é a distribuição de student, então S sobre raiz de n. E aí eu tenho, né? Eu tenho que identificar quem que é X barra, quem que é o meu mi, quem que é o S, né? Quem que é o n. Então a gente tem, né, que o x barra ele é 2,347, o S é 2,13, ou o mi, né, 2,13, o S é 0,37 e o n é 23. Então agora eu vou fazer esse cálculo de novo, a estimativa de teste é 2,347 menos 2,13 dividido por 0,37 sobre raiz de 23. E aí, fazendo esse cálculo, eu vou ficar com 2,81. Beleza? Perfeito, então. Aí agora, a gente vai fazer o seguinte. Calculei aqui, agora eu vou calcular o p-valor. Então, p-valor, ele vai ser 2 vezes a probabilidade do t maiúsculo, só que n-1, se o n é 23, então 22 é maior ou igual a 2,81. Só que está maior ou igual, preciso que isso aqui fique menor. Então, isso aqui é 2 vezes 1 menos a probabilidade do t 22 ser menor ou igual a 2,81. Opa, perfeito. É justamente o que eu queria. E aí, né, para a gente ganhar tempo, vocês vão fazer o seguinte. Esse cálculo aqui vocês podem fazer direto no R. É 2 vezes 1 menos PT de 2,81, 22. Beleza. E aí, fazendo esse cálculo aí direto no R, eu vou chegar aqui no valor aproximado de 0,010. Portanto, letra D. Então, mais uma questão bem simples aí. Se vocês fizerem com R, vocês ganham tempo. Tá? Questão 6, então, finalizada. Vamos agora para a questão de número 7. A questão 7, vocês podem encontrar ela na prova 2.1. Então, prova 2.1, questão de número 1. Um sistema é formado por 100 componentes, cada um dos quais com confiabilidade, probabilidade de funcionar adequadamente em um certo período igual a 0,89. Nesse contexto, qual a probabilidade de que, ao final de um período, ao menos 88 componentes estejam funcionando? Ok. Então, mais uma questão, né, que a gente vai ter que utilizar, que é aquela aproximação da binomial pela normal.
E aí, para a gente poder fazer isso, eu vou falar o seguinte, olha, eu vou chamar uma variável aleatória. Então, eu vou chamar aqui o x. Eu vou falar, olha, esse x ele segue uma distribuição binomial de parâmetros 100 e 0,89. E aí, a partir disso, eu vou fazer uma aproximação da binomial, né, pela normal. Então, a normal eu vou chamar aqui de y, que segue uma distribuição normal de parâmetros mi e sigma. Beleza. Então, quem que é mi e quem que é sigma? Se é uma distribuição binomial, então mi é n vezes p e sigma é raiz, né, de n, p vezes 1 menos p. Ok. Quem que é n? 100 vezes 0,89. Então, isso aqui vai ficar 89. Essa daqui vai ficar 100 vezes 0,89 vezes 0,11. E aí, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ficar com 3,13. Perfeito. Beleza, então. Então, a partir disso, eu tenho, né, que a minha distribuição normal ela tem parâmetros 89 e 3,13. Agora, eu vou fazer o cálculo. Então, ele está pedindo aqui que ao menos, pelo menos, né, o mínimo, então, P, ele vai ser, né, ao menos 89. Então, isso aqui é x maior ou igual a 88. E aí eu vou aproximar, né, fazer a aproximação da binomial pela normal. A minha normal é y, então y maior ou igual a 88. E aí, eu vou padronizar, né, já que eu estou na normal. Padronizando fica muito mais fácil. Então, é maior do que 88 menos 89 que eu encontrei sobre o desvio padrão, 3,13. Aí, fazendo a conta, vocês vão encontrar um valor negativo, né? Que é menos 0,32. Beleza, encontrei um valor negativo. E aí, Fábio? Tá, então, já que a gente está falando nisso, a gente sabe, né, que se eu tenho aqui um z menor, sei lá, menor ou igual, né? Vou botar aqui menor, que menos t, isso daqui, por simetria, mostra que o z ele é maior do que o t. Se ele é maior do que o t e eu preciso fazer o cálculo, eu preciso que ele seja menor. Então, vou ter que usar o complementar aqui. É 1 menos o p do z ser menor do que t. Então, se eu quiser fazer esse cálculo aqui na sistema R, né, fica assim, 1 menos π de t. Beleza. E se eu tiver agora justamente o contrário? Se eu tenho aqui que o meu z é maior do que menos t. É a mesma coisa. Isso daqui é igual ao p do z ser menor do que o t positivo. Se o z é menor do que o t e é justamente o que eu preciso que o z seja menor do que o t, eu posso fazer esse cálculo direto no R, que é o quê? Π-norm, ou procurar na tabela, né, em ambos os casos, π-norm de t. Então, você vê que o raciocínio aqui ele vale para as duas. Então, nessa questão não é diferente. Então, isso daqui é igual ao P do Z ser menor ou igual a 0,32. E aí, né, fazendo essa conta aqui no R, eu vou ficar com π-norm de 0,32 e aí fazendo esse cálculo, eu vou chegar no valor 0,626, portanto, letra E. Mais uma questão aí, né? Se vocês fizerem pelo R, vão ganhar tempo. Questão 7 finalizada, vamos agora para a questão de número 8. Questão 8, né? Ela é da prova 1.1, questão 2. Deixa eu anotar aqui. Prova 1.1, questão 2. Em um dia ensolarado, a probabilidade de motociclista sofrer um acidente de moto, caso a use, é de 0,0004. Considerando que acidentes ocorrem de forma independente uns dos outros, se em um dia de sol 599 motoristas pilotarem suas motos, a probabilidade de observarmos exatamente 5 acidentes. Por isso, utiliza a aproximação de Poisson a binomial. Então, ele já deu aqui as distribuições, né? E aí, nessa questão, ela é interessante porque, na verdade, você não precisa nem dar Poisson. Geralmente, quando ele fala assim,
Distribuição Poisson, a binomial, você nem precisa, né? Porque a gente sabe que a distribuição binomial, né? Então vamos supor que x segue binomial de NP, né? Parâmetros N e P. E se eu tenho que o y ele segue a Poisson, vou botar aqui, pois ele tem parâmetro lambda. Esse lambda ele é obtido, né, pelo produto de NP. Então eu vou fazer o produto aqui, vou encontrar um parâmetro, né? E posso fazer o cálculo também pela Poisson. Mas quando você tem essas duas aqui, só pela binomial já basta, tá? Vai dar um valor aí, os dois vão dar praticamente o mesmo valor, assim, vai ter uma discrepância muito pouca. Então, você pode fazer aqui normal só pela binomial. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou chamar, olha, x ele segue uma binomial de parâmetros NP. Quem que é o N? O N é 505.999. Quem que é o P? 0.1, 2, 3, 4. Perfeito. É esses dois aqui. E aí, como é que fica essa conta então? Se eu tenho isso daqui, né? A gente pode fazer pela binomial normal, direto. Então, se ele fala que é exatamente 5, então olha, o x ele é igual a 5 e ele segue essa distribuição, né? E qual que é a fórmula da minha distribuição binomial? 599 tomado 5 a 5 vezes o P, 0.0004 elevado a 5, vezes 1 menos o P, que é 0.0004, elevado a 5.999 menos 5. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar, né, na calculadora, um valor aqui de 0,060. Beleza. Eu poderia fazer também pelo R, né, para ganhar tempo. Como é que ficaria essa conta? De binômio. Aí eu quero o quê? Eu quero o x de 5. Quem que é o meu N? 5.999. Quem que é o P? 0,004. Fazendo essa conta, também vou chegar em 0,060. Ou seja, de qualquer forma, você vai chegar nesses resultados. Aí você pode falar, não, eu quero fazer pela Poisson. Mesma coisa, né? Então, x é igual a 5, dado que, eu vou chamar aqui, né, de y, dado que o y segue a Poisson. E aí, qual que vai ser o meu valor aqui, o meu parâmetro, né? Se eu fizer aqui, né, 5.999 vezes 0,0004. Então, eu vou chegar aqui no valor aproximado de 2,40. Então, segue Poisson de parâmetros 2,40. Aí, fazendo essa conta, né, eu sei que a fórmula é o lambda, né? Então, 2,40 elevado ao x, né, que é 5, vezes a exponencial de menos 2,40 sobre o fatorial de 5. E aí, fazendo essa conta também, vocês vão chegar em 0,60. Ou seja, 0,60, né, letra B. Então, eu recomendo fazer só pela binomial mesmo e seguir em frente. Questão 8 feita, questão de número 9 agora. A questão 9 vocês podem encontrar na prova 3.1, questão de número 7. Uma amostra aleatória de 23 fotógrafos apresentou média amostral de 1.793 fotos tiradas por trabalho, com desvio padrão amostral de 207,11. Com base nessas informações, essa nova alternativa corresponde ao intervalo de confiança para o número médio de fotos por trabalho com confiança de 90%. Então, antes de a gente começar, tem que identificar a distribuição. Então, para eu identificar, eu tenho que ver o N. O N é menor do que 30, é 23. Tem que ver se é normal ou t-student. Como ele trouxe a palavra amostral aqui, né, desvio padrão amostral, então amostral, a gente sabe que sempre será t-student. Beleza? Ok. Então, como é intervalo de confiança é mi, né, 1 menos o alfa do x barra, mais ou menos, como é t-student t, sobre S, né, sobre a N. Agora eu tenho que identificar quem que é o x barra, quem que é o t, quem que é o S e quem que é o N. Então, ele fala aqui, né, 1793, o t eu não sei, o S ele deu aqui, né, desvio padrão de 207
11 e o n é 23. Então, para eu poder identificar o t, eu tenho que ver o seguinte. Quem que é o nível de confiança? É 90%. Então, se vocês forem lá no Drive, vocês vão ver, né, que para a distribuição T-Student, se o nível de confiança é 90%, então o t ele vai estar acumulado no ponto 0,95 e o n-1, que é n-1 grau de liberdade. Se o n é 23, então eu tenho 22. Vocês podem fazer, né, pelo R ou procurar lá na tabela, e aí esse valor ele é 17171. Beleza, então tem os valores, agora eu vou substituir. Então, o intervalo de confiança de 1.000 e 90%, ele vai ser igual à minha média, 1.793, mais ou menos 17171, vezes 207,11 sobre raiz de 23. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar nos intervalos 1.718,846, né? E 1.867,154. Vírgula ou ponto, né? Vou botar aqui ponto para não misturar. Então, portanto, só pode ser a letra A. Mais uma questão feita, né? Bem tranquila. Vamos agora para a questão de número 10. Questão 10, vocês podem encontrar ela na prova 2.1, questão 2. Então, 2.1 barra questão 10. Sabe-se que o tempo de vida útil de uma certa marca de baterias automobilísticas é exponencialmente distribuído com média de 3 anos. A montadora precisa que as baterias que usa em seus veículos durem pelo menos 3 anos para que o lucro não seja prejudicado. Se a montadora utilizou baterias da referida marca, qual a probabilidade de que uma dada bateria não gere prejuízo se já sobreviveu um ano? Então vamos lá. Então ele fala que é exponencialmente, né, distribuído. Então x, né, ele segue a distribuição exponencial de parâmetro lambda. Só que a gente sabe, né, que ele tá aqui com média de 3 anos. A média é 3. É que a gente sabe da distribuição exponencial. A média, o E de x, ele é igual a 1 sobre lambda. Ou seja, isso equivale a dizer que o lambda é 1 sobre a média. Só que se a média é 3, o lambda é 1/3. Então aqui, ele segue uma distribuição exponencial de 1/3. Se ele é uma distribuição exponencial, eu sei que a minha fórmula, né, a fórmula da distribuição dele, é 1 menos a exponencial de menos lambda vezes t. Só que lambda é 1/3, então menos t sobre 3. Né? Então menos lambda vezes t. Beleza, então, tenho todas essas informações aqui. A partir disso, eu vou ter que usar o quê? A propriedade, né? Então, usando a propriedade da falta de memória. Isso aqui é importantíssimo, certamente vai cair na prova de vocês, né? Porque é uma propriedade muito importante, então certamente vai cair. Qual que ele fala, né, que pelo menos 3 anos, então eu vou chamar aqui, né, eu chamei de x, ele vai ser maior, né, do que 1 mais 2, dado que já sobreviveu um ano. Então se ele sobreviveu um ano, né, um ano para 3 falta 2, então x é maior do que 1 mais 2, dado que já sobreviveu um ano. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou ter que o x é maior do que 2. Então, P do x maior que 2. Se o x é maior do que 2, então isso aqui é a mesma coisa que dizer que isso aqui é o x menor ou igual a 2. Só que o x menor ou igual a 2, isso daqui é a mesma coisa de eu calcular o f em 2. Ou seja, eu vou substituir aqui o t por 2 nessa minha conta. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, isso aqui é igual a 1, né? Menos. Só que essa minha conta é igual a isso aqui. Então, eu vou colocar dentro do parênteses 1 menos a exponencial de menos, se o t é 2, né? 2/3. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou ter que a exponencial de menos 2/3. Ou seja, sempre que o x for maior ou igual a qualquer número,
Isso aqui é a própria exponencial do valor sobre o o meu parâmetro, tá bom? Que é o lambda. Então, vocês podem fazer essa conta direta. E a exponencial, né, de menos 2/3, ela vai ser 0,513. 0,513, portanto, letra A. Beleza? Questão 10 feita. Vamos agora para a questão de número 11. Questão 11, vocês podem encontrar ela na prova 1.1, questão 3. Então, 1.1, questão 3. Suponha que para cada cliente que solicita o cancelamento do seu cartão, a companhia responsável efetivamente realiza o cancelamento do cartão do cliente com probabilidade 0,96. Se 98 clientes solicitam o cancelamento, com a probabilidade de que a companhia cancele o cartão de exatamente 95 clientes. Então, isso aqui é uma questão, né, de binomial. Então, vou falar, olha, x ele segue uma binomial de parâmetros, né, 98 e 0,96. E aí, a partir disso, eu tenho, né, a minha fórmula, que o x é igual ao kzinho, é igual ao nk, vezes o p elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k. Então, essa aqui é a fórmula, né, da minha distribuição binomial. Então, a partir disso, ele fala que ele quer que exatamente 95 clientes. Então, significa que o x é igual a 95. Então, substituindo aqui os valores, né? Então, 98, e eu vou tirar 95, vezes o p. Quem que é o p? 0,96 elevado a 95, vezes 1 menos o p, que é 0,96 elevado a 98, menos 95. Fazendo essa conta aqui, né, eu vou chegar em 0,2014. Ou também eu posso fazer pelo R, né? Ganhar tempo. De binômio de 95, 98, N e o P 0,96. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 0,2014 também. Então, aqui, enfim, você escolhe o que fica melhor, né? E aí, portanto, só pode ser a letra E, tá? Então, mais uma questão bem simples. Questão 12, agora a última questão. Questão 12, vocês podem encontrar ela na prova 3.1, questão 8. Vamos prova 3.1, questão 8. Uma fábrica de carros esportivos, antes de liberá-los, testa seus carros na pista de corrida para verificar se estão funcionando perfeitamente ou se precisam de ajuste. Uma das variáveis analisada é a velocidade máxima dos carros, a qual supõe seguir uma distribuição normal com variância igual a 5 km por hora. A fábrica deseja avaliar se a média das velocidades máximas de um certo modelo é de, no mínimo, 405 km por hora. Para tanto, 16 veículos foram testados na pista, fornecendo uma média amostral de 404,27. Ao nível de significante 5%, conclui-se que... Então, essa questão aqui é uma questão interessante. Antes de a gente resolver, a gente tem que identificar o tipo de distribuição dela. Então, ele fala bem aqui, né? Supõe seguir uma distribuição normal com variância de 5. Ou seja, essa variância é da minha distribuição normal. Se é distribuição normal, significa que ela é populacional. Ou seja, essa aqui é uma variância populacional. Então, posso dizer que a minha variância populacional ela é conhecida. Mas aí vocês podem me falar, mas aqui no final ele traz média amostral. Sim, mas a gente só vai considerar uma textura quando ele falar, por exemplo, desvio padrão amostral, ou seja, ou variância amostral. Mas ele não falou. E também ele colocou que supõe seguir uma distribuição normal. Ou seja, pelo menos aqui a minha variância, né, o desvio padrão, ele vai ser normal. Então, se a variância populacional é conhecida, então isso aqui é uma distribuição normal. Isso aqui é uma pegadinha, essa questão. Vocês fiquem atentos, né? Beleza. A partir disso, eu vou ter que definir agora o que é o meu teste de hipótese. Então, meu teste de hipótese, eu vou fazer aqui, o H0. Ele fala aqui, né, que a minha média das velocidades máximas desse modelo, eu tenho que ser de no mínimo 405. Então, se é no mínimo, a minha média é maior ou igual a 405. Versus a minha hipótese alternativa, que eu vou falar, não é. Ela é
uma média menor que 405. E aí, para eu poder ver as alternativas aqui, eu tenho que considerar o seguinte, olha, ele dá um nível de significância. Ele dá um nível de significância, eu posso fazer assim, ó, eu posso calcular o p-valor e depois disso eu comparar com o nível de significância. Então, fica mais fácil. Então, para a gente já eliminar questões aqui, nunca vai ser x barra as alternativas. Então, onde que tiver x barra está errado. Então, já não pode ser A e nem AD. Essas duas aqui você já cancela assim de cara, porque não vai ser x barra. Sempre vai ser a média, né? Se fosse proporção, seria P, tá? Então, já A e AD já não podem ser. Então, eu vou testar aqui a B, C e a E. Geralmente, você vai ficar com duas alternativas. Então, ou vai ser a B ou vai ser a C. Que aqui no caso ele dá, né? Que é igual ou diferente. Se ele desse uma outra aqui, dá uma média igual e diferente. Só que aqui ele mudasse, né? Então, não há evidências. Aí sim você teria duas possibilidades. Como ele está dando só uma, você também pode cancelar a E. Né? Então, você vai ficar ou a B ou a C. Beleza. Então, eu vou calcular o p-valor. E qual que vai ser o cálculo do p-valor? Então, é o p do z ser menor ou igual à minha estimativa de teste, que eu vou calcular. E aí, depois disso, eu vou comparar o resultado que eu encontrar com o meu alfa, que é o nível de significância. Que é quanto alfa? Ele está dando que é 0,05. Beleza, então eu vou fazer esse cálculo. Vou continuar aqui. Então, a minha estimativa de teste, ela vai ser, né, x barra menos o mi sobre o sigma, já que é a distribuição normal, sobre n. Então, quem que é x barra? Quem que é mi? Quem que é sigma? Quem que é n? Então, x barra vai ser 404,27. O mi, 405. O sigma vai ser, né? Ele dá aqui que a variância é 5. Só que eu quero o desvio padrão. Eu sei que o desvio padrão é a raiz da variância, ou seja, a raiz de 5. E o n, ele dá aqui que é 16. Perfeito. Agora eu vou fazer esse cálculozinho. Então, a estimativa de teste vai ser 404,27 menos 405. Aqui eu vou ter sigma sobre raiz de n. Só que se o sigma é raiz de 5 e eu vou estar dividindo por raiz de n, se estou dividindo duas raízes, eu posso botar as duas raízes numa só. Então, eu vou ter 5 sobre 16. E aqui seria a raiz de 5 dividido pela raiz de 16, né? Então, eu vou fazer uma só. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar um valor negativo, menos 1,31. Então, o p-valor, ele é p do z ser menor ou igual a menos 1,31. E a gente vê quando é menor, né? Isso aqui é a mesma coisa por simetria dele ser maior ou igual a 1,31. E aí, isso daqui é, usando complementar, o p do z ser menor ou igual a 1,31. E aí, né, eu posso também fazer essa conta pelo R, aqui há tempo, 1 menos π de 1,31. E aí, fazendo essa conta, eu vou ter que o meu p-valor ele vai ser igual a 0,09. Um valor aproximado, né? E aí, se eu tenho que 0,09 comparando com 0,05, eu tenho que o p-valor ele é maior do que o alfa. Então, como o p-valor ele vai ser maior do que o alfa, então a gente não rejeita a hipótese nula. Então, vamos aqui. Beleza, então vai ser maior ou igual, né? Ou menor, ok. Não há evidências, ou seja, vamos analisar. Se eu não estou rejeitando a minha hipótese nula, então significa que não há evidência de que os carros precisam de ajustes. Ou seja, a velocidade dele vai ser certinha, vai ser de no mínimo 405. Então não precisa de ajuste. Entende? Então aqui não tem como ser, por exemplo, a letra C, porque há evidências. Que evidência? Só haveria evidência se eu rejeitasse a hipótese nula. Então a C também não pode ser, né? Por conta disso aqui, há evidência, não há, só pode ser a letra B. Tá? Então, essa questão aí, letra B. Tá? Finalizamos aqui então, né, o simulado 1.
recomendo a todos dar uma olhadinha no Drive lá, ver os materiais de apoio que tem e refazer também bastante provas antigas e tudo, tá? Se preparar bastante aí. Então é isso, tá? Vou encerrar aqui o vídeo. Foi um prazer estar com vocês.